mentor, né? O mentor do pastor Silvio e é o mentor também do nosso ministério. Tem recebido muito de Deus, no sentido de nós podermos realmente viver um evangelho com prazer, com satisfação. Você já ouviu eu dizer isso? Quero repetir. Eu tenho sido tão abençoado, eu tenho 20 anos que eu me converti. Mas esse ano, né, até falei com algumas pessoas, 2016 está acabando. E para nós foi o ano, como tema de ano, provisão completa. Né? Talvez nós não tivemos provisão completa em determinadas áreas. Mas olha, o que eu tive de provisão completa, no sentido de revelação de Deus para a minha vida. Sabe, de revelação do amor de Deus. Sabe, de revelação da graça de Deus. De revelação da justificação em Cristo. Que agora eu preciso crer apenas. E isso me leva lá atrás, no sentido, sabe, de indagar o Senhor, quando o Senhor diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas que Ele veio para dar vida, e dar vida em abundância. Pergunta para o seu irmão, você vive a vida em abundância de Cristo? Você já parou um tempo para falar, mas peraí, eu acho que tem coisa melhor, não é possível. Porque a tendência natural é você entrar pelo caminho da religiosidade. Sabe, você vai até para o culto, você vai até para a célula, você é até membro do corpo, já foi batizado. Mas quando abre a boca, não tem vida, não tem alegria, não tem prazer. E nessa noite eu gostaria de compartilhar algo com você. Sabe que é chave para você finalizar 2016 e começar 2017 totalmente diferenciado. Totalmente diferenciado. Não no sentido de todas as áreas da sua vida. Porque é fato que nós fomos alcançados pelo favor de Deus. É fato que cada um de nós que estamos sentados nessa sala, só estamos aqui porque um dia o Senhor nos chamou. E nós respondemos ao seu chamado. E nós nos convertemos no sentido de sermos eleitos. E aí o favor nos alcançou. O favor do Senhor nos alcançou. E nós temos ministrado muito sobre isso, sobre a graça de Deus, sobre o amor incondicional de Deus. Semana passada eu falei aqui sobre crescendo em honra e glória. Quantos foram bênção a palavra da semana passada na sua vida? No sentido de você ser coroado por Cristo, revestido por Cristo, sabe, de ser restaurado na autoridade. E é pela fé, não é por aquilo que você faz. Agora pode acontecer que tem muitos irmãos que acham que agora é graça, então eu vou viver na graça e eu nunca mais vou sair da graça. E aí ele está vivendo na graça, nunca mais vai sair da graça, mas automaticamente não há mudança nenhuma. Continua vivendo da mesma maneira. Ouve e nada acontece. E eu gostaria de falar, então, como que a gente consegue? Está aqui comigo, filho? Ou está aí com você? Está aqui comigo. Deixa aqui, por favor. Eu quero falar como permanecer debaixo do favor de Deus. É permanência, irmão. Permanência. Como permanecer debaixo do favor? Porque eu posso sair debaixo do favor de Deus. E quando eu saio debaixo do favor de Deus, não significa que eu perdi a salvação. Nós somos uma igreja que nós não cremos que perde a salvação. Porque o Deus que dá não é o Deus que tira. Porque se eu creio num Deus que dá hoje e amanhã Ele tira porque eu pequei, então a obra não é dele, a obra é minha. Então eu vivo em função daquilo que eu faço, não daquilo que Ele fez lá na cruz do Calvário. O sangue que foi derramado não tem valor nenhum. Porque se hoje eu sou salvo, amanhã eu não sou salvo porque eu pequei, qual é o valor do sangue que foi derramado? Nenhum. Então nós cremos que permanecer no favor de Deus não é questão de perder a salvação. Porque a partir do momento que você foi salvo para sempre, é a vida eterna. Você foi eleito por Deus. Mas eu posso viver a minha vida
sabe, sendo salvo e não desfrutar do favor de Deus sobre a minha vida. Eu posso viver a vida de Deus à base daquilo que eu acho que é possível, mas ao mesmo tempo vivendo triste, amargurado, cheio de enfermidade. E nessa noite eu gostaria de falar sobre isso. E por que eu quero entrar nesse assunto? Porque há muitas pessoas, sabe, que trabalham muito para o Senhor, e parece que eles não desfrutam do trabalho que eles fazem. Algumas coisas que poderiam ser feitas em alguns dias, tem alguns que levam anos, meses, às vezes até anos. E o pior, chega no final da vida, olha para trás e não tem resultado nenhum de Deus. Há alguns que parecem trabalhar fielmente, são diligentes e dedicados, mas ainda assim todo o seu esforço parece infrutífero. São pessoas que exercitam fé e se entregam à oração, mas os seus esforços produzem pouco resultado. E muitos diante desse fato, porque você deve se enxergar diante de Deus, você deve realmente ouvir o Espírito falar com você. Você sabe que tem promessa para você receber. Você sabe do que Ele já fez no seu interior, no seu coração. Sabe, quando Deus fala com você, você nunca mais esquece. Nunca mais esquece. E você fica na expectativa daquilo que Ele falou se cumprir na sua vida, daquilo que Ele te prometeu um dia vir à existência. E aí passa 1 ano, passa 2 anos, passa 10 anos, e aquilo não vem, aquilo não acontece. Então, pastor, por que isso acontece? Nós não estamos debaixo do favor de Deus em Cristo? Pode ser a sua pergunta. Não é pela graça que nós avançamos? É verdade. O favor está sempre sobre nós. Sempre. Sempre. A partir do momento que eu criei, o favor de Deus veio sobre a minha cabeça. É como uma mão invisível, que você não é capaz de ver, mas ela está sobre mim, ela me guia, ela me conduz, ela me direciona. E está sobre a sua vida também, se você creu. É fato, é verdade. Agora o problema é que nem sempre nós permanecemos na posição do favor. Nem sempre, sabe, nós respondemos ao Senhor diante das circunstâncias como alguém que tem revelação de que foi favorecido lá na cruz do Calvário. E quando nós saímos dessa posição, nós remamos muito, mas a praia parece sempre muito distante. Eu não sei você, mas nos últimos anos, esse ano principalmente, uma das expressões que eu mais ouço de crente: eu estou cansado, pastor. Pergunta para o seu irmão: você está cansado? Cansei. Alguém já ouviu essa expressão? Aqui, levante sua mão se você já ouviu de algum irmão em Cristo, da célula. Estou cansado. Talvez você não ouviu, talvez você seja essa pessoa nessa noite que o Senhor trouxe aqui. E você está aqui empurrando a vida cristã para mais um final de ano, achando que o fato de virar o ano vai mudar alguma coisa. O fato de, sabe, explodir o fogos no dia 31 vai explodir alguma coisa dentro de você, e você vai vai começar 2017 do mesmo de um jeito melhor. Dá um cutucão no seu irmão, fala: não é com você não que o Espírito está falando, né? Sabe a história da Cinderela? À meia-noite eu volto a ser a empregada. Se não estamos debaixo do favor, todos os nossos esforços são inúteis. Todos os nossos esforços. Nós podemos até ter, como Jesus lá, na multiplicação dos pães e dos peixes, né? Encontrou o menino lá com 5 pães e 2 peixinhos. Nós podemos até ter os pães e os peixes, mas o que nós vamos fazer não vai alimentar ninguém, nem nós mesmos, porque não tem favor. Não tem favor. Lá na cruz, o Senhor nos deu uma vida
abençoada debaixo do favor. Lá na cruz, não sei se você se lembra, mas lá na cruz eu morri, e Ele passou a viver através da minha vida. O batismo que nós vamos ter a semana que vem fala sobre isso. Fala do quê? Fala da morte para o governo desse mundo, para nós vivermos a vida ressurreta em Cristo Jesus. Porque nós morremos. Lá na cruz nós recebemos pela fé uma vida abençoada debaixo do favor. Agora, se eu estou vivendo a vida de Deus, e as minhas experiências diárias, elas são contrárias a isso que o Senhor me diz, eu preciso ir até Ele e buscar luz, e saber o que acontece comigo, o que está acontecendo na minha vida, porque eu não quero continuar assim, porque então é melhor ir para o mundo. E tem muitos irmãos, muitos crentes que estão voltando para o mundo. Evidentemente, estar debaixo do favor não significa não ter luta, não ter problema. Estar debaixo do favor não significa que as coisas vão ser perfeitas, tudo é maravilhoso, tremendo, próspero. Não. Estar debaixo do favor não significa que não teremos problemas. Um dos exemplos que é fato e é verídico é a vida de José do Egito. Quantos conhecem a vida de José do Egito? Levanta a sua mão. Lembra, rapidamente vou lembrar algumas performances da sua vida. José do Egito, sabe, foi maltratado pelos irmãos, foi traído pelos irmãos. Os irmãos tentaram matar ele, depois jogaram ele numa cisterna. Depois eles acharam melhor que matar não era tão importante, não ia dar em nada. Vamos ganhar um dinheiro com ele, venderam ele. Ele foi para Faraó, foi vendido para Faraó, entrou lá. Uma das coisas que a Bíblia diz, está lá em Gênesis, sobre a vida de José, é que o Senhor era com José. O favor de Deus estava sobre a vida de José do Egito. E por mais que ele viveu toda esses problemas, essas tribulações, em nenhum momento ele deixou de experimentar do favor de Deus sobre a sua vida. Tanto que no final você conhece a história. Os irmãos chegam para pedir socorro, e os irmãos, depois de ouvirem ele, depois dele se mostrar para os irmãos, mesmo assim os irmãos ainda tinham medo de morrer, ou seja, dele matar. Mas José não fez nada disso. Por que ele não fez nada disso? Porque ele viveu toda a sua vida debaixo do favor de Deus. E mesmo debaixo do favor de Deus, ele passou pelas adversidades. Pergunta para o seu irmão: tem muita luta aí, irmão? Pergunta de novo para o outro de trás: tem muita luta aí, irmão? Fala para ele: eu tenho uma boa notícia para você. Fala para ele: o favor de Deus está sobre a sua vida. Está sobre a sua vida. O favor de Deus não tem nada a ver com a nossa habilidade ou a nossa capacidade. O favor de Deus não tem nada a ver com aquilo que eu sei fazer, com aquilo que eu deixei de fazer. O favor de Deus não tem nada a ver com o que é humano em mim. Isso nós podemos ver pela experiência da própria vida da igreja, né, irmãos, líderes de célula. Sabe que muitas vezes nós avaliamos, e alguns nós até acreditamos que dará resultado no seu trabalho, sabe, que frutificará, que avançará, que multiplicará, porque realmente avaliando de uma forma natural, ele é hábil, ele é inteligente, ele sabe se colocar. Mas quando nós vamos para o resultado, os resultados não correspondem com as nossas expectativas. Agora, há um outro irmão que de repente foi até levantado como líder, e muitas vezes nós nem damos crédito, nós nem achamos que vai vingar alguma coisa. E de repente esse irmão, ele multiplica, ele avança, ele cresce, ele adora, ele faz uma diferença sobrenatural na vida da igreja.
Agora, como que nós explicamos isso? É porque a frutificação depende do favor de Deus e não das nossas habilidades. Quando estamos debaixo do favor, os resultados são sempre surpreendentes. Fala para o seu irmão, a frutificação depende do favor de Deus e não das suas habilidades. Fala para ele. Eu acredito, ouvi e vou proclamar isso, pode ter certeza, que desfrutar do favor é a coisa mais importante em nossas vidas. A vontade de Deus é que todos os seus filhos desfrutem dia após dia, continuamente, desse favor. O propósito do Senhor é que a cada dia nós avancemos nesse favor e temos cada vez mais convicção desse favor que está sobre a nossa vida. Mas infelizmente muitos não permanecem debaixo do favor de Deus. E por que eles não permanecem debaixo do favor de Deus? É o que o apóstolo Paulo diz aos irmãos de Gálatas, que está lá no livro de Gálatas capítulo 5. Você já abriu? Se não abriu, pode ir comigo aqui, que está aqui no telão. Felipe, você está mexendo no computador? Gálatas capítulo 5, versículo 4 e 5. Por quê? Por que muitos não permanecem debaixo ou na posição do favor? Gálatas 5, 4, 5 diz assim: de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, na graça decaístes, porque nós pelo Espírito aguardamos a esperança da justiça, que provém da fé. Fala para o seu irmão, justiça que provém da fé. Fala para ele, Jesus Cristo de Nazaré. O apóstolo Paulo está dizendo aqui: de Cristo vos desligastes. Ele diz assim: vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Decaímos da graça quando vivemos segundo a lei. Ei, alô? Sabe quando você sai debaixo do favor? Quando você passa a viver a base da lei e não a base da graça. Sabe quando você sai debaixo do favor, que é a graça de Deus sobre a sua vida? Quando você decai da graça. Decai da graça. Se vivemos ainda na lei, deixamos de desfrutar do favor de Deus. Aqueles que vivem na lei, invariavelmente, em algum momento, eles vão manifestar algumas características. E é isso que eu quero trazer para nós nessa noite. Para nós termos hoje o Senhor Jesus como nosso pano de fundo, e nós podemos contemplá-lo e nos enxergarmos nele, para saber por que nós não avançamos, por que não vem aquilo que ele prometeu para cada um de nós. Se nós nos autoavaliarmos, se nós estamos na posição do favor, ou se nós não estamos mais debaixo do favor de Deus sobre nós em Cristo. Então, duas características são manifestadas, e eu queria falar sobre elas. Alguma coisa. Característica dos que não permanecem debaixo do favor de Deus. Primeira delas, manifestam justiça própria. Quando temos justiça própria, decaímos da graça e saímos de debaixo do favor. A justiça própria é uma forma de dizer que não precisamos da obra de Cristo, que podemos ser aprovados por Deus por nossos próprios méritos. Não é o sangue que foi dado, é o carisma que eu tenho. Não é o nome de Jesus, mas é a minha presença que faz a diferença nessa célula. Agora, para nós chegarmos
as faces da justiça própria, que eu quero que você entenda o que é justiça própria. Uma coisa que é claro na palavra de Deus, nós podemos ver isso nos evangelhos, quando Jesus esteve vivo entre nós, por 3 anos e meio, ele proclamou o reino de Deus que era chegado. Você vê Jesus, sabe, fazendo os milagres, fazendo os sinais. E se você parar para pensar, quem é que recebia os milagres de Jesus? Quem recebia os milagres de Jesus eram pecadores. Eram pecadores. Mas nós temos uma mentalidade, nós temos um conceito espiritual impregnado no nosso coração, que talvez venha até do catolicismo. Não sei se você viveu, eu vivi um tempo da minha vida, que vem de Roma. E nós temos um conceito, sabe, um sofisma muitas vezes na nossa mente, de que nós sempre pensamos que a falta de favor está relacionada com o pecado. Por que não é favorecido? Porque é pecador. Por que o favor de Deus não está sobre a vida dele? Porque ele é um pecador. Mas se você for nos evangelhos, você vai entender lá que o Senhor Jesus, ele não se intimida diante do pecado. Ele não se intimida diante do pecado. Sabemos que apenas os pecadores receberam os milagres do Senhor Jesus. Não eram aqueles que cumpriam a lei. A palavra de Deus condena o pecado, mas precisamos admitir que o pecado não foi impedimento para que pessoas recebessem os milagres de Jesus. Muitas vezes nós achamos que as pessoas que receberam os milagres do Senhor, elas eram fiéis e obedientes à lei. Elas estavam 100% cumprindo tudo aquilo que a lei havia estabelecido. E isso não é uma verdade. Porque se você for avaliar a vida daqueles que tiveram um milagre cedido por Jesus, você vai perceber que nenhum era cumpridor da lei. Todos eram pecadores. Muitos deles tinham problemas conjugais. Muitos deles tinham problemas com ressentimento. Muitos deles desejavam vingança, cobiça, lutavam com tentações sexuais. Certamente essas pessoas tinham alguns desses problemas, mas isso não foi impedimento deles receberem um milagre. Lá em João capítulo 8 tem o caso da mulher adúltera, que é pega em adultério. E aí os fariseus, os mestres da lei, aqueles que se diziam cumprir a lei, eles pegam ela e eles jogam ela aos pés de Jesus. Era Maria Madalena. Ali não tem nem como você duvidar se ela era pecadora ou não, porque ela foi pegada no ato do adultério. Ela estava se prostituindo com outro homem e era uma mulher casada. Então era adúltera. E aí eles jogam ela no pé de Jesus e falam: a lei diz que ela deve morrer apedrejada. O que o Senhor diz sobre isso? Aí você conhece a história. Jesus abaixa e começa a escrever no chão. Ninguém sabe o que ele escreveu. Há um monte de teologia que não tem nem importância. A importância é que Jesus abaixou, refletiu e nem olhou para os fariseus mais. Aí ele disse: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Aí começaram a jogar as pedras, porque todo mundo tinha pecado. Ou seja, ninguém conseguia cumprir a lei, ninguém podia cumprir a lei, ninguém podia obedecer a Deus na medida em que a lei estabeleceu, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. E aí eles começam a sair. Depois ela olha para Jesus e pergunta para ele se ele não a condenaria. E ele disse que não. Se nem eles a condenaram, quem era ele para condenar? Aí diz para ela: seus pecados estão perdoados, vai-te em paz. Por que eu estou dizendo isso para você? O favor de Deus está sobre a sua vida. O
favor de Deus não se manifesta, sabe, só quando, sabe, você é perfeito, você é capacitado. Não. O favor se manifesta porque lá na cruz o sangue foi derramado de Jesus Cristo de Nazaré. Aí depois tem um cego Bartimeu, tem a mulher hemorrágica. Muitos receberam os milagres, sabe, foram tocados pelo Senhor, curados pelo Senhor, e nenhum deles eram perfeitos, todos eram pecadores, tinham problema. E o Senhor dava. E o Senhor, Ele sempre dava. Ele nunca, sabe, entrava no negócio de ser o bambambam da situação. Jesus nunca fazia show. Quem faz show é o diabo. Jesus não faz show. Jesus nunca teve uma expressão de repente falar: olha, Pedro, Tiago, dá uma olhadinha aqui, você vai ver agora o poder que vai vir, vem. Faz isso. Sempre dava. E sabe para quem ele dava? Para pecador. Pecador. Agora vamos ver o contrário. Os fariseus, aqueles que eram cheios de justiça própria, porque davam dízimo do cominho, davam dízimo, sabe, do coentro, davam dízimo de tudo, mas o coração nunca estava. Ou seja, uma grande mentira. Você não vê nenhum fariseu recebendo coisa alguma do Senhor. Nenhum fariseu recebeu nada de Jesus. E por que isso aconteceu? Simplesmente por causa da justiça própria. Ei, alô? Pode ser que tenha muita coisa retida de Deus sobre a sua vida, porque você saiu debaixo do favor. Quando temos justiça própria, nós decaímos da graça, e nós saímos debaixo do favor. A justiça própria é uma forma de dizer que não precisamos da obra de Cristo, que podemos ser aprovados por Deus pelos nossos próprios méritos. E isso é decair da graça. Isso, sabe, é voltar a servir a Deus à base da lei. Dessa maneira, a vida nova que eu recebi em Cristo, vai chegar um momento que eu não quero continuar, porque tudo é caos, tudo é difícil. Assim eram os fariseus, porque eram cheios de justiça própria. E muitas vezes na vida da igreja nós percebemos isso acontecendo também. Agora eu quero que você entenda o que é justiça própria de uma forma mais clara, de uma forma mais transparente. Coloquei aqui algumas faces da justiça própria. Eu acho que esse negócio está com problema. Foi você ou foi eu? Foi eu? Foi você? É você? Sou eu? É eu? É você? É você? Perdão, irmãos. Estou batendo um papinho com o irmão lá da mesa. Não é para ir tudo, era para ir a primeira. Acho que esse negócio está ruimzinho, William. Você me ajuda? Faces da manifestação da justiça própria. Primeiro, lutar para ter razão sempre. Pergunta para o seu irmão: e aí, como que está o ringue lá? Lutar para ter razão sempre. Quer saber se você manifesta a justiça própria? Como é que é? Você se rende logo? Ou você sempre tem um argumento para vir contra o argumento que está vindo contra você? Lutar para ter razão sempre. Sabe aquele tipo de pessoa que nunca está errado? Meu Deus, o negócio está despencando, o casamento está acabando, sabe, a família está sendo destruída. Aí ele tem um insight assim espiritual de que precisa de ajuda, que te busca socorro. Aí ele marca comigo, vem conversar, e aqui ele fala de tudo e eu procuro entender, porque um conselho segundo o Espírito nunca deve ser de uma parte apenas.
Se é casado, tanto a esposa quanto o esposo tem que ser ouvido. Mas a maioria das vezes, sabe, a pessoa, ela é tão ferrenha no que ela está falando, que ela não aceita. Está errada. Não importa o argumento que se use, não importa. Sempre dirão que estão com razão e que estão certas. Se por acaso alguma delas erraram, alguém errou primeiro, mas ela não foi a primeira a errar. O motivo de procurarmos sempre ter a razão, é que esse motivo de sempre ter a razão vai produzir mágoa, vai produzir mágoas com outros. É porque pensamos que temos alguma justiça própria em nós mesmos. Pergunta para o seu irmão: você é verme ou você é serpente? Não responda! Não responda. Responda para o Espírito Santo de Deus. Responda para o Espírito Santo de Deus. Por que verme? Porque alguém que é simples, né, humilde, pisa, não fala nada, morre. Não tem justificativa nenhuma. Amém. Eu quero ter paz, estou aqui para isso. Eu sou ruim mesmo. Por favor, me ajuda, quero melhorar. Pisei na bola mais uma vez. Me perdoa. Esse é o verme, né? Com carinho, com amor. Mas a serpente não, ela sempre vai querer dar o bote. Você espremer um pouquinho, aí ela e dá um bote. Fala pro seu irmão, nhaque. Segunda face da manifestação da justiça própria: dificuldade de aceitar a exortação. E aí, fala sério, irmão. Seu patrão chega lá para você e fala: então, isso aqui não está bom não, eu quero que você faça de novo tudo. Qué. Quando exortamos pessoas assim, elas sempre se armam com muitos argumentos para mostrar o quanto estão certas. Pessoas cheias de justiça própria estão sempre prontas para condenar. Estão sempre prontas para condenar. Porque elas de forma alguma vão reconhecer que errou. Sabe que tem dificuldade. Sabe, tô falando aqui com muitos casais que são casados. Dentro do casamento, entre o relacionamento entre o homem e a mulher, a esposa e o marido. Como que é isso? Como que é isso? Você aceita a exortação? Porque a justiça própria tem um outro nominho que o pastor Aloysio disse, que se falava muito no passado, mas ele achou melhor mudar, porque tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo em relação a favor. Sabe o que é outro nominho de justiça própria? É 3 letrinhas, EGO, ego. E todo mundo sentado nessas cadeiras, e os que estão em pé aqui para servir você, todos temos. E isso é a justiça própria. Agora, quando eu tenho dificuldade de aceitar a exortação, eu estou manifestando a minha justiça própria. E a terceira face da manifestação da justiça própria: ressentimento, melindre e a amargura. Pergunta para o seu irmão assim: você conhece a melindra? Você conhece a amargura? O pastor Marcelo falava das cobras lá, como que era o nome? Como que era o nome, Esther, das cobras que ele falava?
Esqueci, irmãos. Deixa eu falar. Irmãos, a terceira face é que a justiça própria, ela vai para o ressentimento. A pessoa fica amargurada. A partir do momento em que ela não tem a razão, a partir do momento, sabe, em que tem dificuldade de aceitar a exortação, automaticamente vai para tô magoada, tô, sabe, ressentida, fica melindre. Qualquer coisinha é motivo de chutar o pau da barraca. Aí é justiça própria, é justiça imprópria, é justiça isso, é justiça aquilo. O negócio é o seguinte: chega! É a barraqueira, é o barraqueiro. Somente podemos desfrutar do favor se chegarmos ao fim de nós mesmos. Pergunta para o seu irmão: você já chegou ao fim de você mesmo, irmão? Porque nós precisamos chegar ao fim de nós mesmos. Sabe, a maioria dos nossos problemas é porque tem muito de nós em nós mesmos. Tem muito de nós em nós. Nós precisamos admitir que nessa carne que você está vendo, não existe bem nenhum, não habita bem nenhum. E na sua carne é a mesma coisa, não tem bem nenhum. Se você está aqui sentadinho dizendo assim: eu não tenho nada a ver com isso, filho, tem alguma coisa errada com você. Em Cristo não somos mais pecadores, mas precisamos reconhecer que ainda temos a carne, e em nossa carne não habita bem nenhum. Nós precisamos rejeitar toda a justiça que procede da lei, pois a lei é segundo a carne. Lá em Romanos capítulo 7, abra sua Bíblia rapidamente, Romanos capítulo 7, versículo 18. Romanos capítulo 7, versículo 18. O apóstolo Paulo, sabe, ele diz aqui, porque ele dizendo dele mesmo, o apóstolo Paulo, o maior homem que Deus usou sobre a face da terra, o missionário, o guerreiro valente, sabe, o que realmente padeceu de uma forma poderosa. E por isso nós estamos aqui, nos deliciando dos ensinos dele. Ele, o apóstolo Paulo, ele escreve à igreja de Roma e diz assim: porque eu sei, Romanos 7,18, porque eu sei que em mim mesmo, isso é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. O apóstolo Paulo está dizendo aqui: olha, eu sei que em mim, isto é, na minha carne. Repete bem alto comigo, diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Quer permanecer debaixo do favor de Deus? Você tem que reconhecer isso todo dia na sua vida. Todo dia na sua vida. A única maneira de permanecermos debaixo do favor é confessando que somos justiça de Deus em Cristo Jesus. A única maneira de nós permanecermos, sabe, é confessando todos os dias: eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Porque eu estou em Cristo Jesus, e em Cristo eu sou justo, eu sou justificado. Em Cristo eu sou favorecido, em Cristo eu sou guardado, em Cristo eu sou suprido, em Cristo eu sou transformado de glória em glória, para manifestá-lo, quer seja na minha casa, no meu trabalho, na minha família. Agora, o problema de alguns é que muitas vezes até confessam que são justificados em Cristo, mas lá dentro, lá no profundo, lá no escondidinho, ele ainda acha que tem alguma coisa que é boa.
ele ainda acha que tem algum mérito, algum merecimento. Ele ainda acha que não foi bem assim não, como ele disse. Aí, filho, não tem jeito. Muitos confessam que são justificados, mas lá dentro acalentam o pensamento de que possuem algum mérito. Precisamos reconhecer que não temos mérito nenhum. Sempre que pensamos que somos parcialmente bons e que há algumas partes boas em nós, nós somos desqualificados para o favor de Deus. O favor de Deus deixa de ser sobre nós. O favor de Deus deixa de nos guiar e nos conduzir. Independente do que nós estamos vivendo, independente do que nós estamos fazendo, a vida parece que perdeu o sentido, a graça, o prazer, a satisfação. Porque a justiça própria se manifesta. Segunda característica daqueles que não permanecem no favor de Deus. Eles manifestam um sentimento de vergonha e de condenação. Quando a graça reina, você entra no favor. Fala para o irmão que está perto de você. Quando a graça reina, você entra no favor. Fala para ele assim: mas a graça de Deus não pode reinar com sentimento de condenação. Não tem como. A graça não pode reinar por meio do esforço próprio, para se fazer o melhor. Não tem como. É sim, sim, não, não. A graça não pode reinar pela vergonha, nem pela constante consciência do pecado. Não tem como eu estar embaixo do favor e viver condenado. Sabe, viver duvidoso, viver, sabe, de uma maneira, como eu disse aqui, com um sentimento de condenação. Não tem como a graça, não tem como o favor reinar se eu manifesto, sabe, o fato de estar vivendo a vida à base do meu próprio esforço para fazer o melhor para Deus. Aqueles que possuem justiça própria, eles estão sempre olhando para si mesmos, pensando o quanto são bons e aprovados através das suas obras. Mas aqueles que aceitam condenação, eles também são ocupados consigo mesmo sempre. Sempre. O alvo desses é sempre encontrar alguma coisa neles mesmos que é bom. Que é bom. E isso, com certeza, vai resultar em sentimento de vergonha e de condenação. Porque é lei e não é graça. E uma das coisas que nós percebemos isso na vida daquele que foi salvo pela graça, né? Efésios 2:8 diz que nós somos salvos pela graça mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Ali está sendo bem exposto que você foi salvo pela graça, pelo favor de Deus, e que você não deve se gloriar, para que ninguém se glorie. Mas a partir do momento que você gloria, você está deixando a graça, está deixando o favor, e está vivendo a vida de Deus à base da sua capacidade, à base da sua habilidade, a base da sua bondade, a base, sabe, do seu carisma, a base da sua inteligência, e não mais a base do que foi feito lá na cruz do Calvário. Isso automaticamente, sabe, vai trazer condenação, porque você não vai dar conta de viver assim. Vai manifestar sentimento de vergonha, porque você vai chegar um dia que vai cair a máscara, vai ser envergonhado e vai ser condenado pelo diabo.
E muitas vezes nós chegamos para Deus dessa forma. Só que a partir do momento em que nós chegamos, aí nós achamos que para adorar a Deus, nós temos que estar limpos. Que para receber de Deus nós não podemos ser pecadores. Você sabia porque tem muitas cadeiras vazias nessa noite? Não vou ser aqui precipitado em falar algo, mas eu acredito que se não a maioria, mas a metade delas não estão ocupadas, porque o diabo disse: você vai lá para quê? Para o irmãozinho, a irmãzinha fulana te olhar e falar: o que você está fazendo aqui? Aqui não é o seu lugar. E sabe por que não vieram? Porque são cheios de justiça própria. Tem dificuldade de aceitar a graça de Deus. Lucas capítulo 15 fala sobre a parábola do filho pródigo. O pai tinha 2 filhos. O mais novo pediu a herança e foi embora. Você conhece a história. E a Bíblia diz que ele acabou com toda a parte da herança. A Bíblia diz que ele pediu a herança para o pai porque ele queria viver a vida dele. Naquela época, a herança só era dada quando o pai morria. Quando o pai morria. Nenhum filho tinha direito de pegar a herança enquanto o pai não morria. Mas o fato do filho pedir o pai, o filho estava dizendo para o pai, em outras palavras: eu quero que o senhor morra, eu quero o dinheiro que o senhor tem. O pai lá tipifica Deus, tipifica o Senhor entregando o seu único filho para nós. E aí o que o pai fez lá na parábola? Ele deu a parte que cabia ao filho. O filho foi e acabou com tudo. Acabou com tudo. Aí chegou um determinado momento lá na vida dele, que ele estava trabalhando lá, alimentando porcos, que para judeu era vergonhoso, porque judeu não toca em porco, porque porco perante a lei é imundo, e ele não pode tocar e não pode comer. Ele estava lá alimentando porcos. Aí ele viu os porcos comendo, a barriga roncou. Aí ele lembrou do pai. E aí ele disse, ele disse assim: eu vou voltar para casa do meu pai, porque lá no meu pai até os trabalhadores têm o que comer, então eu vou lá para trabalhar. Aí ele volta para a casa do pai. Aí quando ele volta para a casa do pai, o pai estava na expectativa da volta dele, nunca deixou de ter. E aí ele chega, e ele volta. Ele não volta, sabe, porque amava o pai. Ele não volta porque ele estava cumprindo os mandamentos. Ele não volta porque estava lavado e remido, não tinha problema nenhum. Ele não volta porque amava o pai. Sabe por que ele voltou? Porque a barriga roncou de novo. Ele voltou porque o pai tinha que dar para dar comida para ele. Aí ele faz aquela oração, você conhece? Ele diz que se arrepende diante de Deus e se arrepende diante do pai. Aí ele chega, o pai abraça, o pai beija o pai. Aí ele quer falar para o pai: pai, eu vim para trabalhar. O pai nem deixa ele falar, enche ele de beijo e faz o quê? Pega a roupa, dá um anel, põe o sapato, vamos fazer uma festa, porque meu filho estava morto, mas ele ressurgiu. E sabe qual é a grande ênfase que muitas vezes nós não pregamos? É que esse menino, ele recebeu o que o pai tinha para dar para ele. Muitas vezes nós estamos aqui na casa do pai, e o pai quer te dar cura, e o pai diz para você: não importa como que você está, não importa o que você está fazendo, não importa o que você está praticando, o que importa é que eu te amo, e eu vou te amar até o último momento da sua vida. E o meu amor por você não ficou somente nos escritos. Há 2000 anos atrás o meu filho foi dado, porque eu não consigo viver sem a sua presença, sem a comunhão com você. Só que tem muita gente que está entre nós que não recebe. Sabe por que não recebe? Porque não é bem assim não, pastor. O que é isso? Essa igreja agora virou então o quê? Sabe o que isso é? Justiça própria. Perde o favor, sai debaixo do favor. Aí o menino volta, chega, o pai faz a festa. Aí o filho mais velho é filho também, irmão. Ele está lá,
Ele não pegou a herança, ele não foi para o mundo, ele não se prostituiu, ele não bebeu, ele não acabou o dinheiro com as meretrizes, nada disso, ele estava lá trabalhando. Aí o menino chega no final da tarde e está tendo uma forró bodó na casa do pai, uma festa. Aí o filho mais velho pergunta: o que está acontecendo? O seu irmão que estava perdido voltou. Aí o menino nem entra na festa. Aí o pai vai procurar o menino lá fora, fala: filho, entra. Aí ele olha: esse o seu filho aí, sabe que foi para o mundo e acabou com tudo? O senhor está dando festa, mas eu vivi aqui todo o tempo, o senhor nunca me deu um cabrito para me matar com os meus amigos. O que o pai disse para ele? Meu filho, tudo que é meu é teu. É teu. Você só não teve porque não pediu, só não teve porque não quis. Porque você poderia ter desfrutado de tudo que eu te dei. O menino estava cheio de justiça própria, cheio de sentimento de vergonha, de condenação, de amargura, porque ele estava servindo a base do entendimento, da capacitação dele, e não a base daquilo que realmente o Senhor fez. Voltando para nós aqui, essa história se assemelha a muitas vidas que estão aqui conosco. Sabe quando nós chegamos à casa do Pai, quando nós tivemos um encontro com Jesus? Você lembra? Pergunta para o seu irmão: você lembra como você chegou? Todo mundo lembra como chegou e recebeu, porque o coração estava aberto para receber. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? É que nós chegamos como filho pródigo, só que com o passar do tempo nós deixamos de ser o filho pródigo e nós nos tornamos o irmão do filho pródigo. Aí o Senhor vem com uma palavra como essa, assim como veio com a palavra da semana passada, assim como Ele tem falado por alguns meses conosco, e nós estamos cheios de justificativas, nós estamos cheios de argumentos, nós nos achamos no direito de achar que o Evangelho não é conforme a palavra, porque não foi dessa maneira que me ensinaram, não. Isso aqui é porta larga, isso aqui é Evangelho de nada, porque não tem valor nenhum. E sabe qual é a resposta diante de Deus? Quando nós nos posicionamos assim, nós simplesmente dizemos para Deus: Deus, o sacrifício da cruz não é nada, é porcaria, não tem valor nenhum. Para mim não faz diferença nenhuma, porque afinal de contas eu sou melhor que o Senhor, porque o meu padrão é outro. Nós não damos direito ao Senhor dele ser Senhor, dele ser o Senhor. E aí vem o fato de nós nos convertemos, agora nós temos que nos lavar para adorar, nós temos que nos lavar para servir a Deus, nós temos que nos lavar para receber. Mas isso não tem sentido. Não tem sentido eu me lavar antes de tomar banho. Sabe, alguns diante de Deus, eles têm a noção de que precisam consertar a vida antes de vir a Jesus. Isso é dito por pessoas não convertidas, e muitas vezes isso também é dito por crentes convertidos. Eu não recebo, porque eu preciso me consertar. O Senhor quer que tenhamos consciência do perdão e não consciência do pecado. Lá na cruz do Calvário, em Hebreus capítulo 10, versículo 22 e 23, a palavra de Deus diz assim: sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é
fiel. Fala para a pessoa que está perto de você, aquele que te prometeu, Ele é fiel. Ele é fiel. Uma má consciência mencionada aqui é uma consciência que está sempre consciente do pecado e não do perdão. É a culpa e a condenação que impede as pessoas de receberem a cura e toda sorte de bênçãos. Elas simplesmente concluem que elas não merecem, elas não recebem. Por que a condenação é tão perigosa? Por causa da culpa. Sempre que nos sentimos culpados, instintivamente concluímos que alguém precisa pagar pelo pecado. Alguém precisa pagar. Geralmente, nós mesmos é que temos que pagar. Tem muitos crentes que eles não estão doentes por causa do pecado. Escuta. Tem muitos crentes que eles não estão doentes por causa do pecado. Sabe por que eles estão doentes? Por causa da culpa. Por causa da culpa. Da culpa que vem pela condenação na mente. Porque eles se acham direito de servir a Deus à sua maneira, e não à maneira que Deus o serviu, entregando Jesus Cristo de Nazaré. Você não foi salvo, sabe, para ser espancado. Você não foi salvo para viver doente. Você não foi salvo para ser, sabe, alguém miserável a nível de prosperidade. Não. Você foi salvo para ser abençoado com todas as sortes de bênçãos. Para isso que Deus te salvou, para isso que Deus te escolheu. Mas eu e você precisamos entender, ter revelação de que alguém já foi punido no meu lugar. Alguém já foi punido no seu lugar. E esse alguém é Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor. Ele já recebeu tudo que estava reservado para mim e para você, lá na cruz do Calvário. Pare de se condenar, pare de se punir, pare. A existência da culpa e da condenação na sua vida mostra que você não acredita realmente que foi perdoado por Deus. Você não acredita que foi perdoado, porque lá na cruz todos os seus pecados do passado, do presente e do futuro foram lançados em Jesus Cristo de Nazaré. Estou dizendo que você não deva se arrepender e confessar, nada disso. 1 João 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Todas as vezes que eu erro, todas as vezes que eu reconheço diante de Deus que há algo em mim que está totalmente desalinhado com a vontade de Deus, eu preciso me arrepender e confessar, para que eu possa ser justificado. Porque em Cristo Jesus eu já sou justo, porque a justiça de Deus em Cristo me alcançou. E isso não me dá o direito de viver na prática do pecado. Se eu vivo na prática do pecado, eu não nasci de novo. Eu não nasci de novo. A existência da culpa e da condenação mostra que nós não acreditamos que fomos perdoados. Os pecados nossos foram perdoados. Não acreditamos que estamos debaixo do favor. E aí as consequências do sentimento de vergonha e de condenação vão se manifestar. E aí é o seguinte: como vem sobre mim, eu vivo um evangelho, eu vivo um cristianismo sem realidade. Eu vou agora para as festas do fim de ano com a minha família. O Natal nós passamos, né? Esse ano, Natal cai no domingo, nós vamos ter o nosso culto aqui, culto de gratidão, dia 25. Mas no dia 24 nós não vamos ter culto. Você vai passar a passagem, vai ceiar com a sua familiar, vai almoçar no domingo, vai estar com seus familiares. Aí a família se reúne, aí eles estão lá bebendo, eles estão lá fazendo aquelas coisas que para eles são normais. Mas pelo fato de você ainda não crer que foi perdoado, sabe,
a justiça própria se manifesta e você se sente envergonhado e condenado, o que o diabo faz? Cala a sua boca, leva você a nem ir lá. Porque o que você vai dar para eles? Sabe por que você não dá para eles? É porque você saiu debaixo do favor de Deus. Você não dá para ele porque você não recebeu de Deus. E o que mais eles precisam é com que o verdadeiro significado do Natal aconteça no coração de cada um. Jesus venha nascer. Nascer para quem não merece, curar para quem não merece, sabe, fazer realmente para aquele que não tem valor nenhum. Porque quando ele viveu aqui entre nós, quem recebeu eram os piores, mas eles creram. Você percebe Jesus nos evangelhos? Ele dá para as pessoas, mas o motivo dele dar às pessoas não é porque ele dava para as pessoas, é porque as pessoas criam. Elas criam. A única coisa que nos impede de permanecermos debaixo do favor de Deus é se eu não creio. É se eu não creio que toda condenação, que toda enfermidade, que toda maldição já foi derramado sobre Jesus de Nazaré. E pelo fato dele ter recebido as pancadas, eu não preciso mais viver à base de bordoada, à base de pancada. Não preciso viver mais. O que eu preciso é crer, para poder desfrutar de uma vida que tenha significado, que tenha prazer. E a partir do momento que eu sou feliz, que tenho os meus problemas, mas continuo crendo, eu sou capaz de chegar na minha família e dizer: eu tenho uma palavra de Deus para você. Sabe qual é? Jesus te ama. Peraí, eu estou bêbado. Você não sabe o que eu fiz ontem. Não importa como você está, o que você fez ontem. Importa aquilo que eu recebi quando eu fazia o que você fazia e vivia o que você vivia. Porque da mesma maneira em que eu estava, eu criei. E hoje eu estou aqui para dizer para você: creia, Ele vai mudar a sua vida. Fique em pé no seu lugar, por favor. Feche seus olhos, curva sua fronte. Feche seus olhos. Feche seus olhos e ministre ao Senhor agora. Abra os seus lábios. Diga para Ele: quem é você? Você está cansado de servir a Deus? O cansaço tem um nome: a justiça própria. Você não dá conta de servir a Deus. Você só vai dar conta quando você se submeter àquilo que Deus fez por você lá na cruz do Calvário. Você só vai dar conta, sabe, de ser santo, de ser separado, quando você se submeter ao que Deus fez por você. Comece a rejeitar na sua vida toda a face da justiça própria. Sabe, se o Senhor falou com você algo, sabe, se você ouviu algo de Deus nessa sala, e que isso veio de confronto ao que você pratica, de confronto ao que você fala, de confronto até mesmo ao que você pensa, se arrependa diante dele, diga para ele: Senhor, eu entendi. Vamos cantar Pai Nosso? Pode ser? Fecha seus olhos. Se você ouviu algo do Espírito,
Sabe que ardeu o seu coração enquanto o Espírito falava. E você está aqui nessa noite e se arrepende, quer mudança. Sabe, saia do seu lugar, vem aqui na frente. Saia do seu lugar, vem aqui na frente. Nós queremos orar para que o Espírito de Deus envolva os seus pensamentos, que você possa desfrutar dessa graça, desse favor imerecido, desse amor sobrenatural e incondicional. Ele ama você, independente do que você está vivendo, independente do que você está praticando, independente do que você tem lutado. Sabe, se você é alguém que tem dificuldade em receber a exortação, o Senhor te trouxe nessa noite porque Ele quer te levar em 2017 a um novo evangelho, a um novo cristianismo. Mas é importante que você responda, é importante que você creia, é importante que você abra o seu coração para receber da graça, do favor, do amor, do poder desse Deus que te ama tanto. Precisamos de Ti, Senhor. Necessitamos de Ti, Senhor. Sobre a vida dos cônjuges, Pai. O Senhor conhece o que acontece dentro de cada lar aqui representado. Que haja nessa noite disposição, Senhor, para receber de graça, não por merecimento, não porque merecemos, e receber de graça, e receber pela fé, Senhor. Manifesta, Senhor, de dentro para fora. Oh, Espírito.